Bom dia, gente. É o seguinte, nós estamos lendo a coisa freudiana, o assunto, a dizar, ou sentido do retorno a Freud em psicanálise. Sentido é quando você fala assim, eu estava na ponte Rio-Niterói, sentido Niterói-Rio. Lacan está retornando a Freud. Isso é 1955. Lacan tinha acabado de se aborrecer poucos anos antes com a Associação Internacional de Psicanálise, que não queria aceitar, hipótese alguma, retornar ao sentido do Freud. Por quê? Porque já estava contaminada com a ideia do que ele relata, né, do conformismo, de você ficar dispensado de estudar, né, que foi uma coisa conseguida a partir da ida dos emigrantes para os Estados Unidos, e lá eles passaram a fazer uma psicologia na base da happiness, do American Way of Life, e isso foi progressivamente crescendo, e a Associação Internacional de Psicanálise lá só aceitava médicos psiquiatras. E, por outro lado, os pobres dos psiquiatras eram obrigados a fazer formação em psicanálise para poderem ter espaços no meio da psiquiatria. Isso está citado num texto por Michel Thor, Sur l'histoire de la formation des analystes. Muito bem. E Lacan diz que vai retornar o sentido de Freud no termo que ele próprio, Freud, usou, ou seja, a psicanálise, a dissolução da psique, a dissolução da alma gerada por um processo de mortificação. Quando é que você se mortifica? Quando alguma coisa não vai bem. Por exemplo, você perde... Agora está uma festa, né, com a Covid. Você perde a sua importância, você perde a sua casa, você perde a maneira que você vivia, você perde parentes, você perde pessoas, você perde certas liberdades, você tem que ir ao mercado de tanto em tanto tempo ou não ir nunca. Você não pode ir ao shopping, você não pode ir a um restaurante, você não deveria, né, pelo menos. E quando vai é considerado um suicida, e quando manda os outros irem é considerado um genocida, porque o vírus é invisível, mas ele não escolhe as pessoas. Ele não tem preconceito nem de classe, nem de credo, nem de cor e nem de estamento social. Ele pega o primeiro-ministro, o presidente da República e o mendigo. Então, não adianta certos presidentes da República ou chefes de Estado dar a ideia de contaminar a população, que eles mesmos acabam contaminados. O vírus é terrível. Bom, e Lacan está trazendo a ideia da peste, que ele usa como dizendo que Freud disse que quando chegou nos Estados Unidos para falar na Clark University, chegando no porto com Jung, teria dito, eles não sabem que nós estamos trazendo a peste. E aí Lacan diz que de fato trouxeram a peste ainda ficou lá, que Nêmesis, a deusa da justiça, fez com que a peste ficasse lá, ou seja, que a psicanálise ficasse destruída por lá mesmo, porque ela voltou para a Europa inteirinha. E ele, Lacan, estava, inclusive, fazendo seminários, mostrei para vocês os seminários da ocasião, que o primeiro da ocasião de 55, eu na teoria de Freud, na técnica da psicanálise, e o do final de ano, que vai pegar 56, é o seminário da psicose, onde Lacan vai trabalhar com a psicose paranoica e outras coisas. É um seminário muito interessante. E ele estava fazendo aquela associação francesa dele na tentativa de botar ela na Associação Internacional de Psicanálise. Lacan mostra-se, nessa primeira introdução, bastante rigoroso, e eu gostaria de fazer vocês entenderem o seguinte:
Eu, embora seja profissional de saúde, embora seja psicóloga, embora dê supervisão para qualquer linha de terapia e não tenha preconceito com meus colegas, até porque eu acho que eu acho não, eu sei o que é o conceito de analisabilidade. Eu sei que nem todas as pessoas são analisáveis. Então é necessário que nós tenhamos outras linhas de psicoterapia para poder dar conta do sofrimento humano que não seja psicanálise. Então eu já disse a vocês uma vez, num ambulatório, a supervisionar 9 linhas de terapia diferentes, no ambulatório da Praia do Pinto, nos anos 80. E agora, no Covid, eu entrei de cabeça como uma psicóloga mesmo, trabalhando e ao mesmo tempo buscando nos textos do Lacan o que faz um gestor, um gerente, um governante, qualquer coisa, entrar nessa transgressão do gozo, né, nessa perversão e querer abrir a cidade, querer que os funcionários trabalhem e ignorar a existência de um vírus que é muito maior do que eles. Bom, eu queria dizer que eu vou dar continuidade à segunda parte, que se chama o adversário, mas primeiro eu queria fazer essa ressalva, que é a situação do tempo e lugar desse exercício, qual é o exercício da psicanálise, que ele acabou de fazer agora, e fazer um pequeno esclarecimento. Eu faço parte de diversos grupos, conforme eu já falei para vocês. Uns são muito corretos, até eles são equivocados, mas são corretos. Outros não são, não. E eu faço parte até para ver como é que a coisa anda. E eu fazia parte de um grupo. Esse grupo, uma das administradoras, por eu agradecer a todas as pessoas que falam comigo, me denunciou como spam, me deu um trabalhão com o Google há uns 2 anos atrás, até o Google fazer uma revisão inteira sobre a minha pessoa e ver que era mentira, e eu poder retomar a minha situação no Facebook. E aí eu mantive pessoas que são desse grupo como vinculadas a mim, colegas. Até que perguntaram se eu queria entrar no grupo outra vez. Eu mantive a tal pessoa que me denunciou como spam, como bloqueada, mas entrei no grupo. Agora, esse grupo de vez em quando divulgava uns negócios de psicanálise que não tinha nada a ver com psicanálise. Aquela leitura chão, bem ralé do Freud. E confusa. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Como dizia um amigo meu, se tem transferência, tem psicanálise. Tá bom. Acontece que ontem uma dessas pessoas extrapolou. Num dos meus trabalhos com o trabalho do Covid, para mostrar para vocês que a gente anda em 4ª dimensão, eu peguei as figuras do Escher e mostrei o que era a banda de Mébius e tal. E ontem eu encontro na rede uma dessas pessoas que antes ela não sabia nada de Lacan, ela só falava besteiras, bobagens, quando falava. E ela falava lá uns negócios de Freud que ela interpretava. Subitamente, ela virou uma grande autoridade em Lacan e está ensinando topologia. O detalhe é que com quem? Com as figuras do Escher, justamente. Ela não teve nem... O livro do Escher é deste tamanho. Ela não se deu ao trabalho de pegar novas figuras do Escher para trabalhar. Ela pegou aquelas, coloriu, fez uns negócios bonitos, uns photoshops, e o anúncio que ela faz é como se ela fosse assim a última novidade em Lacan. Eu não vou participar de uma coisa dessas. Eu não vou assinar embaixo que uma pessoa que até 2, 3 semanas atrás escrevia besteira atrás de besteira sobre o próprio Freud e confundia várias coisas do Lacan, e houve inclusive um TTT por conta do nome do pai, etc, conceitos lacanianos, com um colega que eu tive que... O cara simplesmente plagiou o meu texto quando eu respondi na rede, falando da letra Shin, e falando do umbigo do sonho,
e falando como isso tudo foi descoberto e como é que Lacan usou a descoberta freudiana. Esse camarada teve a capacidade de plagiar, e eu botei ele na rede e tirei ele foi exposto, porque ele não pode ficar vendendo um saber que ele não tem. Você vende o saber que você tem. Ah, eu sei fazer batata frita. Ah, tá, agora daí para dizer que você sabe fazer um banquete é diferente. Então, eu não vou assinar embaixo desse tipo de coisa. A pessoa ou sabe ou não sabe. Agora apareceu um negócio grave, porque essa matemática em quarta dimensão, chamada topologia, para que você domine ela, você tem que dominar muito Lacan. Lacan só foi trabalhar com a topologia a partir do seminário da identificação, que é quando ele começa a descobrir, e aí ele vai avançando, até que quando chega no seminário 20 ele está muito avançado, e aí na conferência Joyce Licitome ele dá uma volta por cima e ainda descobre um nó de amarração. Esse estudo de topologia me levou anos com o matemático do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Não é simples assim. Então, uma pessoa não pode chegar na rede e fazer de conta que ela é uma entendida de topologia e eu estar dentro do grupo dela dando o aval. Então, eu cortei ela, o grupo dela, as bobagens que ela dizia. Eu falei, que bonitinho, você botou tudo colorido, olha só e tal, e saí fora. E eu não recomendo que vocês sigam pessoas assim. Quando vocês virem uma pessoa que diz que ela sabe muito o Lacan, vocês pegam o Google, dá um Google no nome da pessoa. Aí o Google vai dizer quem é essa pessoa, de que instituição ela é e quais são os trabalhos que ela apresentou ou onde ela está dentro da internet fazendo coisas. Então, vocês vão saber se de fato trata-se de um psicanalista lacaniano, porque os analistas lacanianos são os mesmos. Se você é lacaniano, você entra em qualquer congresso lacaniano e você pode falar lacanês ou não, mas você apresenta o seu trabalho. Você pode não gostar de falar lacanês, que é aquela linguagem toda cifrada, mas você é obrigado a entender, né? E você apresenta o seu trabalho e você tem que saber discutir, porque todos os congressos lacanianos, os trabalhos não são como os da Associação Internacional de Psicanálise. Eles são a céu aberto, ou seja, você entra no trabalho, as pessoas têm a cópia do seu trabalho, quer dizer, elas podem fazer a pergunta que elas quiserem, porque elas já leram, inclusive, o que você vai dizer, e você não sabe, é uma banca. Imagina uma banca de doutorado, só que com um auditório de entre 80 até 1.000 pessoas. Você pode até falar para 1.000 pessoas, para 500 pessoas, todas sabendo o que estão dizendo. E todas se conhecem. Então, em respeito até a essa coisa freudiana e o sentido do retorno a Freud dado por Lacan, eu quero dizer que nós, antes de entrarmos no adversário, que é o próximo texto, né, que é do pedaço da apresentação, onde ele acabou de fazer a situação do tempo e do lugar deste nosso exercício como psicanalistas, eu quis fazer esse apanhado geral, essa revisão e esclarecer. Não é porque foi para a faculdade, leu 3 textos do Lacan, fez um mestrado, um doutorado nesses textos que virou psicanalista lacaniano. Os psicanalistas lacanianos se conhecem, todos têm trabalhos e são respeitados pelo que fazem. Agora, você pode fazer seu doutorado, seu mestrado, escrever seus textos, mas passar de pato a ganso e enganar as pessoas, sobretudo em tempos de Covid, e plagiando um lacaniano, não. Eu estou aqui ensinando Lacan da minha maneira, e eu tenho vários colegas meus lacanianos na rede, e ninguém está ensinando da minha maneira, eles estão ensinando da maneira deles. Cada um pega o Lacan, sabe como é que mexe com o Lacan, porque conhece, porque são anos e anos de estudos de Freud, Lacan, linguística,
semiótica, lógica para consistente, matemática, hebraico, grego. Não é fácil o estudo de Lacan. Freud inteiro. Então, não é assim, tá? Eu saí deste grupo porque não existe essa história de sermos a última novidade em Lacan e acabamos de descobrir a topologia. Mas que coisa interessante. O Lacan mesmo levou anos da vida para chegar na topologia e para evoluir nela muitos mais anos. Para vocês terem uma ideia, ele começa no seminário 9 e só depois do seminário 22, numa conferência, é que ele aí dá a volta por cima, que são anos de trabalho em cima da topologia. E ele ainda continua até o final da vida dele pelo chão fazendo nós e tal. A topologia é essa matemática em quarta dimensão. Não é possível citar uma coisa dessas, eu estou fora desse grupo, tá bom? Um grande beijinho para vocês. Isso foi uma revisão para esclarecer que este trabalho é para ser a sério, tá? O retorno ao sentido de Freud é o retorno ao sentido de Freud, feito pelo Lacan, não é feito pela vizinha, tá? Um beijo.